Tá gravando? Então, bora gravar mais uma aula aqui hoje para vocês. A aula de hoje vai ser sobre mercantilismo e absolutismo, né? E é muito importante essa aula, ela cai bastante no vestibular. Vocês vão ver que tem duas questões aqui de dois grandes vestibulares hoje para vocês. E tem mais uma que eu deixei para aula de lá para frente, para aula que a gente já vai ter tido iluminismo, porque eu preciso do que tem hoje para que a gente possa entender iluminismo, entendeu? Para poder entender a questão. Então a gente vai dialogar em todas essas aulas sobre isso. Então ela também é uma aula que nem a anterior, que é uma aula base, é uma aula bastante teórica para a gente entender coisas que vão acontecer daqui para frente, né? E ela também é o fim de um processo, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nesse fim desse processo. Vamos falar sobre a monarquia inglesa, sobre a monarquia francesa também, que são super importantes para a gente entender, inclusive, a nossa história e tudo mais. E, inclusive, aconselho que vocês vejam essa aula para a nossa aula de sábado, que eu vou conversar com a Gabi, com vocês, sobre sistemas políticos e tudo mais. Se vocês entenderem um pouquinho dessa aula que a gente vai ter hoje, vocês entendem melhor a aula de sábado. Beleza? Então, o que acontece? Eu acho que para a gente entender essa aula que a gente vai ter agora, a gente precisa lembrar do que aconteceu nas três últimas aulas, que elas são fundamentais para entender toda essa história, né? O que a gente fez nas três últimas aulas? A gente criou monarquias, a gente renasceu culturalmente e a gente reformou, né? Então, quais são essas três coisas importantes? Aqui a gente criou as monarquias da França e da Inglaterra, a gente fez o renascimento cultural, especialmente na Itália, certo? E com o renascimento cultural a gente começou a criar a burguesia, lembrem disso, né? A gente reabriu o Mediterrâneo, a gente fez as grandes navegações, a burguesia está se consolidando na Europa, tá bom? E a gente fez as reformas protestantes aí por todo o continente europeu, né? A Igreja Católica deixa de ser, então, a única forma de religião que a gente vai ter nesse continente para ela ter uma frente de outras religiões protestantes que protestam exatamente com o método católico de religião. Né? E isso vai ser importante. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que as reformas protestantes elas possibilitam que exista uma burguesia. O católico ele é contra os juros, ele é contra o lucro em cima do irmão. Né? Os protestantes não têm esse pensamento, especialmente os calvinos e os luteranos. Eles não têm o pensamento anti-burguês que a Igreja Católica vai levantar. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Esses três fatores são fundamentais para a gente entender a aula de hoje. E não podemos esquecer também, né, do mercantilismo e do absolutismo, que são, de fato, os temas do que vamos conversar, né? Eles são consequências de todos esses processos, e a própria apostila, eu sempre falo dos textos da apostila que estão muito bons, para que vocês entendam a base de tudo, e lá fala assim, eu sintetizo uma coisa que eles falam lá, nessa frase que eu estou falando, que elas são, o mercantilismo e o absolutismo são duas faces da mesma moeda. São processos que são usados, um na economia e outro na política, para conseguir governar uma nação, para conseguir governar um Estado, né? Nesse caso, assim, é um Estado, não chega a ser uma nação, não chega a ser um país, mas são duas faces da mesma moeda, a face econômica e a face política de governo de um Estado, certo? E o que acontece, então? A gente vai dividir a aula em dois momentos, a gente vai dividir a aula em mercantilismo e a aula em absolutismo. Vamos começar falando do mercantilismo, né? O mercantilismo ele só foi possível por conta da ampliação de um comércio, tá? E aí com essa ampliação a gente percebeu, o Estado percebeu, as pessoas que governavam o Estado perceberam que existia necessidade de haver uma ordem, né? Um jeito de organizar esse Estado. O mercantilismo talvez seja a primeira vez no Ocidente e talvez no mundo também, em que se percebeu que para você fazer economia, você pode fazer ciência em cima dessa economia. Você pode fazer uma economia de uma forma planificada, de uma forma estruturada. E isso faz todo sentido se vocês forem perceber. Por isso que a revolução cultural foi tão importante, porque antes disso as pessoas não tinham esse racionalismo, né? A gente está colocando então o racionalismo, a humanidade, né? O pensamento da centralização no homem, a gente está colocando. A gente está pegando esse processo, está somando as duas coisas e está falando: olha, agora a economia ela precisa de um plano, um começo, um meio e um fim, certo? E aí eu lembro que eu tinha um professor no cursinho que ele falava uma coisa muito legal: o mercantilismo é uma receita de bolo. É simplesmente um livrinho de regras que fala: faça assim dessa forma, que vai dar certo.
Ok, não existia um livro escrito chamado O Mercantilismo, mas existiam teorias de teóricos da economia que falavam: se você fizer isso vai dar certo, se você fizer aquilo vai dar certo, se você fizer aquilo vai dar certo. Era como se fosse uma receita de bolo mesmo. Siga esses passos para o seu país prosperar. E aí as monarquias absolutistas, elas olharam essas teorias e elas meio que adotaram. Na verdade, não é uma causa e consequência. O celular caiu aqui, gente, desculpa. Não é uma causa e consequência. Não é uma coisa que eles falaram, eu quero assim. É uma coisa que foi se estabelecendo naturalmente, né? Através da forma que os absolutistas governavam, o mercantilismo ele foi se encaixando e vice-versa, entendeu? As duas coisas elas se aliaram para que acontecesse, para que uma pudesse sustentar a outra. E aí, as duas se fortaleceram tanto que, por consequência, o Estado se fortaleceu, né? É, óbvio que são coisas pensadas, óbvio que os reis olhavam e falavam isso é bom, óbvio que os teóricos, quando levantavam uma teoria, os reis era para agradar esses reis e agradar a política econômica da época, né? E aí acontece uma coisa muito louca, que quem produz essa riqueza não é o rei. O rei não está com a mão na massa, ele não sai do castelo dele para fazer uma coisa nova, ele não sai do castelo dele para vender. Quem está fazendo esse processo é a burguesia. A burguesia está acumulando capitais. Então esse recurso ele se acumula na burguesia. Aí você fala, pô, como é que o Estado vai ganhar em cima disso, né? Como é que o Estado vai ganhar o dinheiro que está na mão do burguês, que está na mão do cara que vende, que está na mão do cara que sai para trabalhar? Ué, como ela conquista até hoje. Como que o governo tira dinheiro de você? Como é que o governo pega dinheiro de você sem ser no roubo? Através de imposto, né? Então, a burguesia, obviamente, pagava impostos e enriquecia e o Estado também enriquecia. E veja bem, a burguesia não achava ruim, porque ela percebeu que era muito bom você ter um rei em um estado centralizado que pudesse fazer, investisse, por exemplo, no exército para te proteger quando você fosse fazer uma expedição. Ou então uma burguesia, um estado que propusesse que você tivesse uma cidade legal, que as pessoas viessem para essa cidade e falassem, poxa, Roma, Veneza e Gênova é um lugar super legal para fazer comércio, vou lá comprar as coisas. Então esse burguês ele se interessa por isso. Uma estrada, uma, 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 uma estrutura para que ele pudesse vender melhor. Então era interesse mútuo, tanto da burguesia quanto do rei, que eles ficassem juntos e se fortalecessem. E a nobreza, cara, olhava isso com bons olhos mais ainda, porque ela não tinha que fazer nada, ela só se beneficiava de tudo isso que estava acontecendo através dos postos, né, dos postos de trabalho. Uma forma que os reis conseguiram de controle da nobreza e do clero foi através de cargos, foi através de benefícios, né? Então, você tinha o burguês ele vendia os produtos dele, o nobre vai ser o prefeito da cidade, vai ser o cara que vai governar aquela cidade, vai governar não, que quem vai governar é o rei, né, na verdade. Mas o nobre vai trabalhar, sei lá, num cargo de um recolhedor de impostos. Quem recolhia o imposto para o rei, né? A gente não pode esquecer que nessa época não existia cartão de crédito, que você passava o seu dinheiro pela maquininha. Alguém tinha que bater na sua porta, pegar as moedas e contar esse dinheiro e não roubar, por exemplo, e ser pago por isso, né? Era nobreza. Então, os cargos públicos quem exercia era a nobreza, quem vendia, quem ganhava dinheiro eram os burgueses, e quem administrava tudo isso, quem gerenciava tudo isso era o rei, e esses três se beneficiavam muito, mutuamente, os três se ajudavam muito, e nessa época os três cresceram muito. Tá? E daqui para frente, em algum momento, nas próximas aulas, a gente vai ver que a burguesia vai começar a se descontentar com isso. Ela vai olhar e vai falar: poxa, eu estou sustentando uma nobreza e um rei. Isso não é legal. Mas aguardem os próximos capítulos, a gente vai falar sobre isso. Por hoje, foca que eles três estão se ajudando. Né? O Estado, naturalmente, então, ele investia nas coisas para os burgueses enriquecer, só que eles também investiam no luxo e nos bens pessoais. Né? E é isso que a burguesia vai olhar lá na frente e vai falar: puxa, isso não é legal. A gente está pagando muito imposto para que esse povo viva muito no bem bom. Mas isso são nas próximas aulas. Por hora, vamos concentrar em como a burguesia está enriquecendo, como ela concentra essa renda, como que o rei cresce através disso, como que a nobreza cresce através disso, os três se beneficiando. Óbvio que a gente não está falando do povo, do povão, dos servos que estão trabalhando no mato para sustentar isso também. Esse povo fica à margem aí, sempre vai ficar, tá bom? A história não tem interesse sobre eles. Quer dizer, é uma brincadeira, óbvio que a gente tem, mas assim, categoricamente falando, esse povo era pobre. E pobre é pobre, sempre vai ser pobre, né? Até hoje, o que você vê de pobre hoje, na época tinha, né?
E aí a gente vê, então, o mercantilismo a gente pode dividir em três fases, tá? No século XVI, que foi do ano de 1501 até o ano de 1600, que é quando a gente tem a conquista da América Latina, os portugueses vêm para cá, os espanhóis vêm para cá, eles se estabelecem aqui, eles começam a pegar as riquezas que tem nesse continente, certo? Por conta dessas riquezas, os metais começam a se acumular na Europa, tá? Por conta desses metais acumulados na Europa, metais ouro mesmo, ouro e prata, se faz moeda, então esses metais eram usados para fazer moeda. A gente não pode esquecer que moeda na época não era facilmente de ser feito, né? Tinha que ter algum valor em cima dessa moeda. Então, se você não tem ouro para fazer moeda, você não tem moeda. Começou a chegar muito ouro, começou a se fazer mais moeda, vai acontecer uma revolução dos preços, com uma disponibilidade muito maior de dinheiro, as coisas vão custar mais caro, porque você, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma garrafinha de água, eu quero comprar essa garrafinha de água por R$ 1. Só que só tem uma garrafinha de água, o meu colega também quer comprar. Ele vai oferecer R$ 2. Eu vou olhar e falar, não, eu posso pagar R$ 3. E fica mesmo como se fosse um leilão. Os preços das coisas naturalmente sobem. Então acontece isso. Teve coisas que começaram a valer 6 ou 7 vezes mais do que elas valiam, começa a surgir aí a inflação que acompanha a gente até os dias de hoje, tá? Isso até o ano de 1600. Após 1600, a gente entra no século XVII, né, de 1601 a 1700, começa a acontecer uma corrida colonial, porque Espanha e Portugal começam a entrar em um período de decadência, tá bom? Então, a Holanda, a França e a Inglaterra começam a guerrear entre si para estabelecerem novas colônias na África e na Ásia e até na América, né? Existe, por exemplo, hoje o Suriname, que na época era Guiana holandesa, tem a Guiana francesa, tem o Canadá, tem os Estados Unidos, eles começam a se estabelecer como colônias da Inglaterra e da França, tá bom? E da Holanda. Só que a Holanda ela fica para trás logo de cara, certo? Então fica, embora a Holanda já houve um momento em que a Holanda já foi a maior potência do planeta, teve logo em seguida ela cai e aí você pode ver a Inglaterra e a França sendo as principais aí. E aí no século XVII a Inglaterra se sobrepõe, ou no século XIX a Inglaterra vai se sobrepor, no século XVIII e XIX a Inglaterra se sobrepõe, vai ter uma hegemonia inglesa sobre o mundo, inclusive. E aí, por conta disso, vocês veem que existem colônias que falam bastante holandês, existem bastante colônias que falam alemão, só que os que mais se falam é francês e inglês, exatamente por essa época, né, que eles começaram a dominar esses países, essas colônias, e aí a língua virou um traço da cultura desses países por conta dessa dominação, dessa subjugação. Né? Um breve comentário aqui que eu coloquei no slide. Espanha e Portugal, em um momento em que o capitalismo estava ascendendo muito rápido e muito forte, uma coisa que a gente não pode falar do capitalismo é que ele perde o capitalismo, ele vence o tempo inteiro, ele vence, ele consegue ser altamente produtivo, ele consegue empenhar as pessoas para que elas trabalhem, para que elas consigam o que elas querem, certo? Inclusive, olha vocês aí no meio de uma pandemia, o mundo acabando, vocês estão estudando para vocês passarem no vestibular por motivação capitalista, puramente capitalista, ok? Eu tenho que realizar esse meu sonho. Tudo bem, mas você também tem que ganhar dinheiro. Então, capitalismo, tenho certeza que se não fosse existir esse capitalismo, você não ia estar querendo realizar seu sonho no meio de uma pandemia, ok? Então, o capitalismo te motiva a fazer as coisas mais rápido, mais depressa, certo? E a Espanha e Portugal não tinham esse pensamento capitalista. Não estava estruturado o capitalismo tão forte quanto nesses outros países que estavam estabelecendo essa mentalidade, certo? Por mais que Portugal teve a Revolução de Avis, que eu sei que o Otavinho explicou para vocês direitinho, ainda assim, essa burguesia era fraca em Portugal, não era a burguesia tão forte como a gente vai ver na França e na Inglaterra. Obviamente, então, por conta disso, muitas teorias dizem que esses países, tanto Portugal quanto Espanha, eles sucumbiram exatamente porque não conseguiam mais competir com Inglaterra e com Espanha, ou com Inglaterra e com a França, e através desse dinheiro, então Portugal ele ganhou muito dinheiro, por exemplo, explorando o ouro no Brasil. Eles não conseguiram acumular essas riquezas. Né? Eles pegaram esse ouro e jogaram tudo para a Europa, para conseguir luxos, para conseguir bens materiais, para sustentar uma nobreza. Né? Isso aí não é um pensamento capitalista, tá bom? E aí, o que é o mercantilismo em si? Né? A gente estabeleceu tudo que o mercantilismo faz, mas o mercantilismo em si é aquilo que eu falei. É um modelo, né? É uma receita de bolo.
Ah, mas André, eu não quero colocar 2 ovos no meu bolo, eu quero colocar 3 ou 4. Tudo bem, não tem problema. Não é um modelo rígido, mas é um modelo. Então você olha para aquilo e fala: eu tenho uma ideia para eu me nortear, para eu fazer as coisas de uma forma. Não preciso seguir todos esses passos à risca, mas eu vou seguir alguns. Algumas coisas ali são legais, né? E aí as pessoas, os reis, né, na época eles seguiam essas medidas, esses modelos, né? Então, não é um modelo rígido, mas é um modelo. E quais são, André? Então, finalmente, quais são essas medidas? Dá para resumir o mercantilismo nessas 4 medidas aqui que estão citadas, né? O intervencionismo estatal através do protecionismo, então você vai colocar altas taxas para que produtos de fora do seu país entrem no seu país, né? O governo tem esse poder, ele fala: você vai comprar o arroz que veio da Espanha. O governo português, por exemplo, fala: vou comprar o arroz que veio da Espanha. Tá? Estou usando um exemplo aleatório. Esse arroz para entrar no meu país, você vai ter que pagar uma taxa de 50%. Então, ao invés de você comprar o arroz por R$ 1, o quilo do arroz por R$ 1, você vai comprar por 1,50. 50 centavos vai ficar para Portugal, por exemplo, vai ficar para o reino. E onde que o reino ganha? Ele ganha dinheiro sobre isso e aí você desestimula comprar o arroz espanhol, se você pode comprar, por exemplo, arroz português por 1,20, certo? Faz mais sentido. É um exemplo, tá bom? Então vai ter o intervencionismo estatal, através desse protecionismo alfandegário, também conhecido como alfândega, né? O lugar que você, até hoje, a alfândega é o lugar que impõe um imposto sobre o que vem de fora, tá bom? Uma outra medida é o metalismo. E o que é o metalismo? O metalismo é, como o nome já diz, é o acúmulo de metais, então é o acúmulo de ouro e prata, assim, no duro. É exatamente isso, é todo o ouro que eu conseguir guardar, eu vou guardar dentro de um cofre e ficar para mim para sempre, e isso vai me gerar mais riqueza. É um pensamento capitalista extremamente primitivo, tá bom? Mas, porque hoje a gente percebe que deixar esse dinheiro parado não te rende lucro, mas na época eles não tinham esse conceito, né? Eles tinham o conceito de deixar esse dinheiro parado e guardar o máximo que eu puder, né? É que nem o seu irmão mais novo que a mãe dá R$ 2 e você fala, vamos investir em alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Se a gente pegar, sei lá, esses R$ 2 e comprar R$ 2 de bolinha de gude e vender essas bolinhas de gude para conseguir R$ 5. Seu irmão fala, não quero, vou guardar esses R$ 2 para ficar para mim. Era exatamente esse pensamento. Ele falava, vou deixar esse dinheiro guardado para ficar para mim, entendeu? Era isso que o pessoal fazia. E aí tinha duas formas, né, de você fazer um acúmulo de capitais, um acúmulo do metalismo, que era através do bulionismo ou através da pirataria. Bulionismo é basicamente você extrair o metal e deixar ele no seu país. Era o que a Espanha fazia, por exemplo. A Espanha veio para a América Espanhola, descobriu que aqui existiam minas de ouro e prata muito ricas e muito vastas. Eles pegaram esse ouro e essa prata e deixaram lá guardado. Ou através da pirataria. Os ingleses eles não tinham nenhuma dessas colônias, eles olhavam os espanhóis carregados de navios levando esse ouro, essa prata para a Europa. O que eles faziam? Eles saqueavam e levavam para o país deles. Simples assim, certo? Ah, por que a Espanha não declarava guerra? Ela declarava. Isso aí dava muita treta. E lá na frente vocês vão ver que isso aí não vai passar batido, tá bom? E nessa época, então, os piratas, né? Essa é a época dos piratas, para quem gosta aí dessa história, né? Cavendish, Eduardo de Tisch, né? Eles eram nessa época que aconteciam, né? Burke. Então, assim, é, a pirataria ela era comum, inclusive existia a pirataria informal e a pirataria formal. Olha que muito louco. Você pensa que é de hoje que o pessoal, que as grandes nações roubam as outras, né? E aí os piratas que trabalhavam a serviço da Inglaterra eram considerados corsários ingleses. Inclusive, se vocês é muito legal, tem um filme aquele filme do Jack Sparrow, né, o Piratas do Caribe, acho que é o 4, que ele vai falar que ele encontra o Barba Negra, que o Barbossa ele é um pirata amando do rei da Inglaterra, né, que é super caricato também. Então assim, para vocês terem uma noção, quem assistiu o filme é legal, quem não assistiu eu recomendo como lazer. E só de você ver os 20 primeiros minutos você já entende isso que eu tô falando, não precisa ver o filme inteiro, se quiser ver, porque é legal, fica à vontade, né? Mas essa é a ideia. Então existiam os corsários, tá? Também uma outra medida era a balança comercial favorável. E o que acontece da balança comercial? Existiam 2 modelos, o modelo inglês e o modelo francês. O modelo inglês era basicamente, vou comprar um produto, vou vender ele mais caro.
E o modelo francês, que também ficou conhecido como colbertismo, era: vou comprar um produto, vou agregar um valor nesse produto, vou transformar em um produto de luxo. Então, nessa época que os perfumes franceses começaram a ser vendidos por preços altíssimos na Europa, ainda mais com aquela inflação, vou agregar um valor a esse produto e vou vender ele mais caro do que eu comprei. Entendeu? Então, assim, a França conseguiu muito dinheiro nessa ideia, até porque os artigos de luxo franceses, até hoje, eles são extremamente caros. Imagina na época em que não existia isso em mais nenhum lugar do mundo. E aí esse modelo não ficou conhecido como colbertismo, certo? E, por último, o modelo de colonialismo e metrópole. Está aqui embaixo, rapidinho, só mostrar para vocês que Colbert é esse maluco aqui que está aqui embaixo, tá? Ele era um ministro francês, tá bom? E ele que propôs essa ideia de agregar valor ao produto para vender. Era um embrião capitalista nesse sentido. E aí os ingleses lá na frente também só na Revolução Industrial vão sacar essa ideia e vão fazer isso também. E o colonialismo, né? O que é o colonialismo? É você pegar um pedaço de terra, botar uma cerca em volta e falar: é meu. O que está aqui só eu que tiro, só eu que vendo. Esse pedacinho de terra é meu, é uma colônia, ela é minha, eu sou a metrópole, eu que mando nesse pedaço de terra. E o que está aqui é meu, eu vou vender lá na Europa. É roubo, né? Se você for ver, né? Mas enfim. Era o que os portugueses faziam aqui com o Brasil. Então a metrópole era Portugal, tudo que a gente produzia aqui, quem tinha direito de vender na Europa era Portugal, e quem estava aqui tinha um lucro muito irrisório perto do que Portugal tinha de lucro. É basicamente isso, né? Mas isso é mais fácil de entender porque a gente foi colônia, vocês estão tendo um curso inteiro com o Otavinho sobre colônia, sobre como a gente foi explorado pela metrópole. Então, acho que não tem muito o que complementar. Essas 4 medidas eram a base do mercantilismo, eles seguiam basicamente isso. É o que eu falei, é o modelo. Então, por exemplo, a França não tinha tantas colônias quanto Portugal, quanto a Inglaterra, mas ela sobrevivia através do colbertismo, por exemplo. Uma coisa acabava compensando a outra. Não era tipo, preciso das 4 para ser um mercantilista. Ou eu tenho que ter as 4 na mesma medida. Não, você tem uma mais, outra menos e dava tudo certo no final. Essa questão ela é legal para a gente entender a necessidade do mercantilismo. Deixa eu beber uma água, vou que vocês façam a questão aí, dê um pause no vídeo. Deem pause no vídeo, espero que vocês tenham feito a questão. A ideia é basicamente assim, né? Começando pelo enunciado aqui embaixo, né? O jeito que eu gosto de fazer questão. Em relação às rotas comerciais representadas no mapa, é correto afirmar que elas. O que acontece então? A gente vai ter a imagem que refere às principais rotas comerciais na África do Norte e Ocidental no século XV. Mas, André, a gente está falando do século XVI. Exato. Por quê? Por que eu coloquei esse exercício nessa aula? Para a gente entender como é que o ouro chegava... Aliás, não. Vamos fazer a questão porque eu estou dando spoiler, né? Então, em relação a essas rotas comerciais que estão aqui em cima, o que a gente pode falar? A gente vê a África aqui, né, com várias rotas comerciais. Aqui está a linha do Saara, né? A gente não pode esquecer disso nunca. Eu sei que a geografia trabalha isso com vocês, né? E aqui para cima a gente tem um monte de rota comercial dentro do Saara que a ideia era chegar no Mediterrâneo, né? Vejam só. Então não eram as coisas que vinham do Mediterrâneo para a África, eram as coisas que saíam da África para o Mediterrâneo. É importante vocês terem essa noção porque isso o mapa não explica, né? Eu estou explicando para vocês e esse é meu trabalho, que vocês entendam que essas rotas eram basicamente para vocês trazerem o que tinham aqui embaixo para aqui para cima. Pensando nisso, qual alternativa é a correta? Vamos descer lá. Indica a melhoria de condições ambientais do Saara que permitiu a construção de estrada pelo deserto. Gente, sempre tem uma alternativa que é viajada. Assim, essa alternativa não tem nada a ver com nada. Essa é a alternativa que não tem nada a ver com nada, tá bom? Se você marcou essa alternativa, perceba que o Saara não é essa ideia. O Saara é um deserto e ponto, tá bom? Foram construídas pelo poder islâmico do Cairo, que promoveu a unificação de toda a África do Norte. Isso nunca aconteceu, tá? Olha aqui o Cairo, que só tem uma rota comercial dessa que ele destacou no mapa, não tem nada a ver. Mostram decadência econômica do comércio do Saara Oriental em razão da crise do Império Egípcio. Nada a ver também, olha só. Saara Oriental aqui, só que o Império Egípcio estava em crise há muito tempo atrás, não tem nada a ver com o que está aqui.
E não é isso que o mapa está mostrando. Se você não tivesse esse conhecimento, você perdia a questão. Atingem a região ao sudoeste do Saara, local de origem do ouro que chegava aos portos mediterrâneos. É exatamente o que a questão quer que você saiba, que essa região do sudoeste do Saara, certo? Tinha ouro, esse ouro saía daqui através de várias rotas, chegava no Mediterrâneo, os portos do Mediterrâneo. Tanto que essa costa aqui ficou conhecida como Costa do Ouro. Quem dominava aqui era Portugal e Espanha, certo? Então essa Costa do Ouro teve muito ouro para chegar na Europa. É basicamente isso que a questão quer saber. A alternativa D de correta, certo? D de correta, sendo que a alternativa E, só para a gente explicar, representa o poder do Império Songhai, cuja capital era Timbuktu, que unificou todo o território entre o Atlântico e o Mar Vermelho. Isso não aconteceu, eu falei para vocês um pouquinho sobre o Império do Timbuktu, eles não conseguiram fazer essa união de todo o continente. Vocês podem ver, inclusive, que não tem rotas comerciais que chegam no Mar Vermelho, né? Então, já dá pra gente saber que não é verdade. Beleza? Isso aqui FUVEST, tá? Saindo então do mercantilismo, metade da aula já foi. Vamos falar da outra metade, o absolutismo, né? E o que foi o absolutismo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, vocês sabem como falar comigo e entrar em contato, tá bom? A gente vai falar então do absolutismo. Se por um lado o mercantilismo foram medidas econômicas, o absolutismo são medidas políticas e sociais, né? A gente vai ter o fortalecimento, aquele fortalecimento que a gente já vem falando, da figura real, desde o fim da Idade Média, né? Através dessa unificação de vários poderes e tudo mais. E ela é uma somatória, eu faço questão de falar isso, estou fazendo questão de falar isso nos nossos exercícios que eu mando para vocês fazerem. Ela é uma somatória de fatores que criam essa possibilidade de existir um Estado absolutista, né? Um Estado centralizado. Importante a gente falar que Estado centralizado é diferente de Estado absoluto, tá? O Estado absolutista é um Estado que não tem limite, não existe uma Constituição, não existe alguém que limita esse rei. Tá? Esse rei vai ser um cara que tem todos, um cara ou uma mulher, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele tem todos os poderes sobre ele vai exercer o judiciário, apesar de nessa época ainda não existir esse conceito de poder judiciário, poder legislativo e Oxe, esqueci. É executivo, né? Nessa época ainda não existia esse conceito. Vai ser mais pra frente, lá no Iluminismo, que a gente vai ter essas ideias. Mas quem exercia todos esses poderes era um rei, e ponto. E tava tudo de boa. Isso é um poder absoluto, isso é um estado absoluto. Inclusive, até hoje existem estados absolutistas no mundo, né? O Papa é um rei absoluto. Ele é um rei absolutista, ele tem todos os poderes na mão dele, certo? E ele manda sobre o Estado do Vaticano. Né? Na Arábia Saudita tem uma coisa muito próxima do absolutismo também. Então, assim, o Estado absolutista é aquele que não tem limites. O Estado centralizado é aquele Estado que tem a centralização numa figura só. É uma pessoa só que tem todo o poder sobre ela. E aí Mas tem uma limitação, por exemplo, de uma Constituição. As ditaduras no Brasil foram Estados centralizados e que tinham limites constitucionais. Embora eles pudessem mudar essa Constituição, não dá para você falar que era o Estado absolutista, porque eles tinham ainda assim uma Constituição sobre eles, tá bom? Mas o Estado brasileiro, na época da ditadura, ele não respeitava essa Constituição. Então, ele cometia um crime de Estado. O Estado é o culpado de exercer um crime por não respeitar a própria regra que a sociedade impõe a ele, né? A sociedade impõe entre aspas, né? Porque a gente sabia que era a própria ditadura que conseguia colocar a própria regra dela. Mas enfim, vocês entendam que existia esse limite, essa limitação. Ela cometia um crime. No Estado absolutista não existe esse limite, né? O cara simplesmente faz. Então a gente tem essas duas diferenças aí. O Estado absolutista era, então, nesse caso, centralizado e absolutista. Ele era as duas coisas. E pode ser as duas coisas. Existe essa possibilidade, tá? Eu gostei muito dessa figura que eu achei na internet, que ela mostra bastante como é que esses três estados, a burguesia, o rei e a nobreza, essas três classes sociais, elas como é que fala? Se interagiam na época, né? Era uma sociedade estamental, tá bom? A gente tem que deixar isso bem claro, em que a burguesia ela tem o dinheiro, mas ela não tem o poder. E a nobreza ela tem o poder, mas não tem o dinheiro, né? Então, o que acontece? A sociedade estamental não permite que a burguesia chegue na nobreza e o mercantilismo faz com que a burguesia tenha o controle dos bens. E quem fazia esse meio campo era o rei. Olha que legal, né?
Como que o rei fazia isso? Através de um exército permanente, né, que conseguia proteger tanto a burguesia quanto a nobreza, através da burocracia, porque o exército, não esquece que eram os nobres que ocupavam o exército, né? A burocracia estatal que tirava o dinheiro daqui para trazer para cá, e uma autonomia financeira que esse rei vai ter, né? Só ele vai ter essa capacidade de regular quanto dinheiro ele quer ter na mão, certo? É óbvio, o que acontece, né? Em algum momento isso ficou bastante equilibrado, né? Essa sociedade estamental, né? A gente vai ter o primeiro estado que vai ser o clero, que vai se beneficiar de tudo isso. O clero é um estado à parte e aí não é à toa que ele é considerado o primeiro estado. O rei está acima disso tudo, tá? Não é à toa que esse clero ele vai estar acima disso, ele vai estar no primeiro estado. Ele consegue pegar tanto a burguesia quanto a nobreza, certo? Vai ter o segundo estado da nobreza, que vai estar acima do terceiro estado. O terceiro estado ele é extremamente heterogêneo. Por quê? Porque ele vai desde os dos camponeses aos. Desculpa. Desde os camponeses aos artesãos e aos burgueses. Aos que produzem, aos que manufaturam e aos que vendem. Entendeu? Então não tem uma consciência de classe nesse terceiro estado, nessa burguesia e nesse camponês. Eles não percebem que eles estão lado a lado numa mesma classe. E isso acontece até hoje, tá, gente? Consciência de classe é um negócio super difícil de você fazer que as pessoas têm. Imagina nessa época que eles não tinham estudo, eles não tinham teóricos que falavam sobre isso, certo? Tudo isso que a gente observa é de hoje em dia para trás, não é de trás para cá, né? É, e tanto é que os camponeses eles faziam diversas revoltas, né, tanto na Inglaterra quanto na França, tá? E as jaqueries são as mais famosas, que eram revoltas camponesas, em que os camponeses falavam: "Tô passando fome, vocês estão com muito dinheiro concentrado, ó nobres, vamos tacar fogo em tudo, sair derrubando tudo, matando nobre". E isso acontecia. Então, essas jaqueries, elas provocavam um estado de muito medo para os nobres, né? A nobreza tinha medo dos camponeses. E eles se isolavam cada vez mais, eles se distanciavam cada vez mais da burguesia por conta de enxergar os burgueses como parte desses camponeses, né? E isso tudo, óbvio, vai ter uma implicação política nos próximos séculos, tá bom? Quais são as características do poder absolutista? A gente não pode esquecer, então, de algumas características que esse Estado vai ter, tá bom? A principal delas, e se fosse para que se virasse para mim e falasse: André, escolhe uma para eu sempre lembrar, é essa primeira aqui de cima, é a sobreposição do Estado com a pessoa. A gente não pode esquecer que o Estado é o rei. O rei é o cara que vai mandar no Estado e é como se os dois fossem uma coisa só. O Estado é o rei. Aqueles vassalos que a gente vem produzindo desde a Idade Média, eles viram súditos. Eles se transformam em súditos desse rei. Então, se antes era uma relação de os dois lados vão dar alguma coisa, embora um dos lados dê mais, agora o rei vai receber muito, muito mais. Esse cara vai virar um súdito desse rei. Então, quando a gente olha aqueles filmes, a gente assiste os filmes que o cavaleiro nobre chega pelo rei e fala: ó rei, o que eu posso fazer para que. Aqueles reis eram reis absolutistas, né? Para quem gosta de Game of Thrones, todos aqueles reis eram absolutistas, né? Então ficavam os cavaleiros em volta dos reis falando: ó, o que eu posso fazer, rei, para ajudar você hoje? E ele abaixava a cabeça. Nessa época, isso ficou bem mais claro. Esses vassalos se tornaram súditos, né? É, e o rei, ele foi muito esperto. Os reis, eles eram espertos porque eles olhavam o mercantilismo como uma forma de dominar a burguesia, porque a burguesia percebia que ela estava dependente desse rei. Então ele pegava e falava: vou te taxar para você ter uma melhoria. E a burguesia acertava. Então era uma forma de dominar essa burguesia, esse mercantilismo. Ele não é à toa que ele foi feito, certo? E como é que ele controlava a nobreza? Dando cargos políticos, né? Então, a gente não pode esquecer que o cara que vai ficar de olho numa cidade é um prefeito mesmo, né? Que não existe esse nome, era quase um governador o nome, né? Mas o cara que vai ficar de olho na cidade vai ser o rei que delegou o poder para esse cara. Ele pode ser a qualquer momento, não existia uma eleição. Era o rei que falava: esse cara vai ser meu governador porque eu confio nele, entendeu? Então a gente não pode falar de democracia aqui, tá bom? Mas os cargos políticos para a nobreza que ficava tomando conta disso, certo? E a gente não pode esquecer, então, que a gente passou pelo renascimento cultural. Vão ter pessoas que vão olhar isso através de um viés, como que se diz? Um viés científico, um viés racional, racionalista. São os teóricos do absolutismo, são caras que vão escrever livros para que as pessoas entendam o que é o absolutismo. Vamos deixar bem claro que esses livros não chegavam nos camponeses. Isso aqui circulava entre a nobreza e os burgueses que conseguiam ter algum dinheiro para comprar um livro e guardar isso e poder ler também, né? Tinha burguês, tem o cara que vende que não sabe ler, sabe fazer muita conta matemática, mas não sabia ler, né?
E a gente não pode esquecer isso. Então vamos lá, quem são esses teóricos? O principal deles, se for para vocês lembrarem um assim, na lata, você fala, André, o que é um teórico absolutista? O primeiro cara que tem que vir na cabeça de vocês é Maquiavel. O Maquiavel, ele é o cara que escreveu O Príncipe, tá aqui a fotinho do Maquiavel, tá? Isso aqui cai no vestibular, aparece no vestibular. Maquiavel é o cara que mais cai de todos esses que estão aqui, tá? Em primeiro lugar o Maquiavel, em segundo lugar, o Hobbes, né, aqui embaixo com o Leviatã. Em terceiro lugar, o Bossuet, com a política segundo as Sagradas Escrituras. São os caras que mais caem no vestibular. O Maquiavel, a Unesp adora, vira e mexe, eles colocam um texto do Maquiavel para vocês interpretarem filosoficamente, sociologicamente falando. Então, vocês têm que saber que o Maquiavel, quem que foi Maquiavel, o que ele fez. Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, super fácil de ler, recomendo que vocês leiam assim para a vida. E lá nesse livro, é como se o Maquiavel ele simplesmente fizesse um manual pro príncipe, pro cara que está governando a cidade, falando: olha, príncipe, faça isso que você vai se dar bem, faça aquilo que você vai se dar bem. Estou falando isso porque eu observo a natureza do homem, eu observo o que outros reis fizeram no passado e deu certo e o que não deu, e eu estou te dando essa dica aqui. Isso aqui é um manual pro príncipe. Inclusive, existem fatos, assim, tem gente que fala que o título original desse livro era O Manual do Príncipe. E que ele coloca várias medidas lá. Lembrando que Maquiavel ele nunca escreveu os fins justificam os meios, né? Mas ele colocava, até virou um sinônimo de maquiavélico de ruim, ele colocava a política como uma forma de chegar aos seus fins, independente do quais caminhos você usasse pelos seus meios. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma Itália extremamente dividida, ele vivia numa época de muita opressão, de muitas guerras, e ele percebia isso, né? Então, é fundamental para a gente entender esse pensamento maquiavélico nos escritos dele, certo? O Jean Bodin e o Hugo Grotius, eles apareceram na apostila de vocês, por isso que eu estou citando aqui, tá? Um fala da soberania não partilhada, o rei tinha que ser um só, e o outro justificava o despotismo, falava que as pessoas próximas ao rei tinham que ser as pessoas que ele confiava. Então, muitas vezes isso vai ser um parente, né? Isso que é o despotismo, é você dar um cargo para um parente, ou você dar proteção política para um parente usando a maquinaria do Estado, ok? Como vocês podem ver, é uma coisa extinta nos dias de hoje, isso nunca não acontece mais, né? É, enfim, se Hugo Grotius ele justificava isso, ele falava que o rei tinha que proteger as pessoas perto dele, que era de confiança e que o Estado ia funcionar melhor. Isso absolutamente não é verdade, a gente vive problemas por causa disso, inclusive no Brasil hoje. E para vocês verem, eu achei legal colocar isso na aula de vocês, pelo menos para citar, porque existe chance disso cair no vestibular ou mesmo numa redação, e vocês podem usar isso a seu favor. Falar que teóricos absolutistas justificavam, não precisa usar o nome do Hugo Grotius, por exemplo, mas vocês falam que teóricos absolutistas justificavam o despotismo e que isso acontece até hoje, que políticos justificam os despotismos, e vocês fazerem esse paralelo é extremamente rico, é uma coisa que vai deixar vocês na frente de outros candidatos no vestibular, se vocês conseguirem ter essa noção de que esses comportamentos são repetitivos e que isso usar esse argumento histórico, tá bom? O Thomas Hobbes cai bastante também, ele fala do Leviatã. O que é o Leviatã? O Leviatã é um grande monstro do Estado que vai estar aí para controlar o homem, porque o homem por natureza é ruim, né? O homem é o lobo do homem, e a gente precisa de alguém para regular esse homem que é ruim. E quem que vai ser essa pessoa? Quem que vai ser esse cara? Vai ser o Leviatã. O Leviatã é uma figura bíblica de um demônio muito grande e forte, né? E que ele fala que o Leviatã vai ser o Estado, né? O Estado vai ser grande e forte e vai controlar as pessoas que são ruins, certo? Então, na figura do Leviatã, ele encontra essa metáfora, tá bom? Só para terminar também, o Hobbes é o cara que fala que e isso vocês também podem usar numa redação, que é uma coisa bastante atual, ele fala que as pessoas comuns não devem pegar em armas, porque isso é um direito que a gente abre mão para que o Estado possa defender todo mundo. Então, um cidadão comum não vai ter armas, porque ele pode machucar, já que ele não tem, se ele tiver armas, ele não tem treinamento, ele vai matar outras pessoas sem treinamento, e aí ele fala que isso quem tem que fazer é só uma polícia, é só um exército treinado, tá bom? A gente abre mão do nosso direito de se armar para que a gente possa ter mais segurança. Essa é uma teoria bastante conhecida do Hobbes, inclusive, e a gente tem que conhecer também. Agora, existe uma questão no vestibular que às vezes ele fala: escolha um teórico absolutista e fale sobre eles. Se fosse para escolher um dos três, com certeza escolha um Bossuet. O Bossuet é o mais fácil de todos, é o mais fácil de entender. O Bossuet simplesmente escreveu: o rei é rei porque Deus quer. Ponto.
justifica assim. Se um vestibular virar para você e falar, escolhe um dos três, escolha um teórico absolutista para falar sobre ele. Não vai escolher Maquiavel, que é super complexo, não vai escolher o Thomas Hobbes, que é mais complexo ainda. Escolhe o Bossuet, escreve lá, Bossuet, no seu livro Política segundo as Sagradas Escrituras, justificava o poder real através da vontade divina. Pronto, é isso. Ganhou o ponto completo da questão, tá bom? Então ele falava que Deus quer que o rei seja rei e por isso a gente tem que obedecer. Essa era a teoria do Bossuet. Ok? E aí vamos terminar aqui falando sobre o absolutismo na França e o absolutismo na Inglaterra. Como que era o absolutismo na França? Vou fazer um resumão aqui, ok? O absolutismo na França ele foi exercido pela dinastia Bourbon. Se for para vocês olharem um exemplo de absolutista, pega a dinastia Bourbon. Eles são o exemplo claro do que é um absolutista, do que é um rei absolutista, tá bom? Eles se consolidam no poder após a Guerra dos 100 Anos, aquela guerra que a França ganhou em cima da Inglaterra, tá bom? E eles vão, que através de várias guerras eles vão se consolidando cada vez mais, certo? No século XVI houveram guerras religiosas, né? Os calvinistas eles entraram na França nessa época, houve bastante conflitos no país, tanto que aqui embaixo tem até a figura do assassinato dos huguenotes, né? Que eram protestantes, eles morreram na noite de São Bartolomeu. Assim, foi um massacre, né, na noite de São Bartolomeu. Isso está bem explicadinho na apostila. Estou citando aqui para vocês conhecerem, para vocês saberem que os católicos massacraram esses huguenotes, né? E aí o Edito de Nantes veio para pacificar isso tudo, para deixar tudo isso em paz, para que a liberdade religiosa pudesse acontecer na França, tá bom? E aí a França, através, como eu falei, são guerras e disputas, né? A França vai entrar em guerra com a dinastia Habsburgo. Na Europa, a gente não pode esquecer. E aí eu lembro que quem estava na live que eu fiz com o Gustavo e com o Otávio, né? Agora a gente vai começar a falar dos Habsburgo. Quem que eram os Habsburgo? Os Habsburgo era uma família alemã, né? De onde hoje é a região da Alemanha, da Áustria ali. Mas na época não era a Alemanha, né? Era um território do Sacro Império Germânico e tudo mais. Mas era uma família daquela região que tinham vários príncipes e princesas espalhados pela Europa. Então, sei lá, uma família Habsburgo, um príncipe Habsburgo estava na França, mas aliás, uma princesa Habsburgo estava na França, eles eram como se fosse um pedigree, sabe? Pegava a família e mandava para um lugar, eu estou precisando de uma princesa para casar com um rei, para ele continuar rei naquele lugar para sempre. Vamos lá no Habsburgo, vai ter uma princesa lá que vai estar sobrando. Então eles iam lá nos Habsburgo, pegavam uma princesa e traziam para o país deles. Isso era extremamente comum, extremamente comum. Inclusive no Brasil, a gente vai ter uma princesa Habsburgo que eu sei que o Otávio vai falar para ela para vocês, ok? Então, assim, eles vão entrar em guerra com os Habsburgo, tá bom? Eles vão vencer, inclusive, tá bom? O Luís XIV é o exemplo do rei absolutista. Esse aqui é o Luís XIV. Esse é o Rei Sol que ele falava. Ele tem uma frase que ficou muito famosa. Essa frase cai direto no vestibular. Ele fala L'État c'est moi, né? Meu francês que eu gastei todo aqui. O Estado sou eu. Em que ele deixa muito claro, ele é o rei que vira e fala, eu sou o Estado, se eu morrer, o Estado morre, e vai ter que entrar outro rei para exercer um novo Estado. Toda a maquinaria de Estado roda sobre mim. E ele era um rei extremamente habilidoso, ele foi extremamente capaz de conseguir controlar a nobreza, a burguesia, e gente, olha, isso aqui eu acho essa... Eu acho essa uma das imagens que mais cai no vestibular, tá? Em todo vestibular, esse rei, essa foto do Luís, essa pintura, na verdade, do Luís XIV, é uma das figuras que mais cai no vestibular, assim, disparado, é a que mais cai no vestibular sobre o absolutismo, e que se vocês não entenderem essa figura, vocês não entenderam a aula. Vou passar, então. Brincadeira, tem que explicar, né? Gente, é super importante vocês entenderem que a figura do rei, ela é uma forma de dominação sobre um povo. Ainda mais um povo que é iletrado. Aliás, qualquer figura, na verdade, é uma forma de dominação sobre um povo iletrado. E não é à toa que os reis se pintavam dessa forma que está aqui retratado. Gente, a meia calça que ele está aqui era um artigo da nobreza. Só os nobres usam meia calça. Só o nobre tem uma espada. Lembra que eu falei que a gente abriu mão dos nossos direitos para que a nobreza possa nos proteger? Então, ele tem uma espada de ouro que manda sobre todas as outras. Esse símbolo aqui, eu já falei para vocês, esse é o símbolo da França.
Tá vendo? Então ele carrega a França no corpo dele. Ele tá com uma cara de imponência, ele tá numa posição imponente, ele tem o cetro aqui do poder. O poder tá na mão dele. Esse cetro representa exatamente o poder. Então o poder tá na mão dele. Ele tá cercado de esculturas, ele tá cercado de ouro, ele tá cercado de seda. Essa seda vermelha era extremamente cara. A seda azul era cara também. Né? Não esquece que o Brasil exportava o pau-brasil exatamente para fazer essa tinturaria, né? Essa tinturaria vermelha. Brasil vem de brasa, né? Então, essa tinturaria vermelha, ela era extremamente cara. Então, esse rei, ele vai ter essa figura de imponência, de não ser falível, né, de infalibilidade. E essa pintura, ela representa tudo isso. Por mais que para hoje a gente olha para esse cara e fala, puta, que cara bobo, que cara feio. Peruca, né? A peruca também era uma forma de nobreza, era uma forma de poder. Somente nobres usavam perucas, né? A gente vai olhar e vai falar, nossa, que cara bobo. Para eles, na época, isso era uma forma de beleza, era uma forma de mostrar para as pessoas que esse rei, ele era tão infalível, tão forte, tão viril também, né? Tão poderoso, tão agregador de poder, que ele fica aqui, tranquilo e claro. E essa imagem, ela ficava exposta. As pessoas olhavam e falavam, nossa, esse rei é muito forte, entendeu? Então isso é super importante, tá bom? Não esqueçam que políticos vão usar isso pelo resto da história, tá? Até hoje nossos políticos são assim. Toda vez que vocês verem um discurso de um político na TV, pense que essa imagem é extremamente montada. E é nesse momento, é exatamente nesse momento do absolutismo que o rei percebe que é muito fácil você dominar um povo pela imagem que você passa, tá bom? Todo político básico de um político é perceber que a imagem dele é o que vai eleger ele para um cargo político. O Lula foi assim. O Lula ele sempre usou roupa maltrapilha, esfarrapado. Ele só foi eleito no momento que ele colocou um terno e aparou a barba. E a gente não pode. Então, o que acontece? O Luís XIV, por mais poderoso que ele seja, ele ainda é mortal, ele morre, né? Aí o Luís XV entra no lugar dele. Eu não lembro qual exatamente, mas um desses dois Luís vai ser o Luís que vai virar santo, tá bom? E inclusive a cidade de São Luís no Maranhão em homenagem a um desses dois. Ou Luís XVI, não lembro, um deles. E aí, com a sucessão, o que o Luís XIV teve de bom, o Luís XV teve de fraco. Nesse momento, a monarquia começa a cair na França com Luís XV, e o Luís XVI vai ser o último monarca francês. Spoilers aí para a próxima aula, spoilers para a Revolução Francesa, tá bom? Então a gente vai ter o apogeu no Luís XIV e a queda no Luís XV, a monarquia francesa, o absolutismo francês. Começa a queda, né? A queda de fato vai ser em 16. Mas o absolutismo francês se sintetiza na imagem do Luís XIV. Putz, André, muito legal a França. Como é que foi na Inglaterra? Putz, a Inglaterra é um pouco mais complicada. A gente não pode esquecer que a Inglaterra, desde 1200, 1215 exatamente, na verdade, ela vai ter a Magna Carta que institui o parlamento, né? Não diretamente, mas foi um processo para a instauração do parlamento, mas a Magna Carta é o que possibilita que o rei tenha o seu poder limitado. Só que aí, lembra que a gente falou da Guerra das Duas Rosas, né? Então, quando os Tudor eles sobem ao poder, eles conseguem sobrepor o parlamento, eles conseguem com que o parlamento ficasse na mão desses reis. E o parlamento vai passar a ser, na verdade, uma legitimação do poder real. Então, o que o rei falava, o parlamento falava, putz, que legal, ao invés do parlamento propor e o rei aceitar. Entendeu? Então, é um breve período de absolutismo na Inglaterra também. Vai ser um rei que ele vai ser de fato, mas não de direito. Por que de fato? Porque de fato é ele que está mandando, ele que está fazendo as regras, ele que está fazendo as coisas. Mas não de direito, porque existe o parlamento para limitar ele, né? Só que esse parlamento está limitando, então por isso que ele é de fato. Só que existe o parlamento, então por isso que ele não é de direito. Sacou? Essa frase ela cai muito no vestibular, então entendam direitinho o que é o absolutismo de fato, mas não de direito. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, mas eu acho que eu fui claro aqui. E aí na Inglaterra acontecia uma coisa que era a política dos cercamentos. E o que era o cercamento? Cercamento, a gente não pode esquecer então que o Henrique VIII ele neutralizou a igreja, mandou a igreja embora, pegou um monte de terra, um terço das terras da Inglaterra eram da igreja, certo? Essas terras agricultáveis eram da igreja. O Henrique VIII ele domina essas terras, ele tira da igreja, pega essas terras para ele, começa a cercar e dá para nobre. Putz, o pessoal que era pobre vai se sentir muito mal, começa a criar o mal-estar político no povo, nos burgueses e no povo que
que não recebeu terra passando fome, né? A burguesia inglesa não vai gostar muito dessa medida, certo? A gente vai ter 3 reis absolutistas aqui que são importantes a gente lembrar nesse período. O Henrique VIII, que, como eu disse, ele tirou, neutralizou a igreja da Inglaterra, certo? No ato de supremacia. A gente vai ter a Maria I, que é a Blood Mary. Ela vai querer que os católicos voltem. E aí, por quem não era católico, ela massacrou. Foi realmente um período bem difícil na Inglaterra nessa época. E teve a Elizabeth I. Vejam bem que a Inglaterra, por conta da questão sucessória, para não acontecer o que aconteceu na França, eles não aceitavam mulheres no poder, né? O Henrique VIII ele basicamente abriu mão do casamento dele para tentar arrumar um homem para suceder ele. Houve momentos em que não tinha homem para suceder, eles colocaram mulher mesmo. E aí eles nunca vão se arrepender disso, porque a Elizabeth I, ela foi uma governante extremamente hábil, extremamente capaz. Ela sintetizou o que era o absolutismo. Se for para você lembrar, então, lembrem do Luís XIV na França e lembra do Henrique VIII e da Elizabeth I da Inglaterra. Eles são super importantes para a gente entender esse processo. Só para constar que esse é o Henrique VIII, essa é a Elizabeth I. Gente, não é a Elizabeth que está hoje lá no poder, só para deixar muito claro, embora ela seja um dinossauro. A gente está falando aqui de 1600, 1700, então não é a mesma, tá? Embora tenha quase a mesma idade, enfim, é possível que ela tenha nascido naquela época já. Mas enfim, é óbvio que ela fez um governo muito bom, ela conseguiu esse clima de tensão por conta da burguesia, por conta dos cercamentos com a nobreza que teve as terras, vai estar no período dela, só que ela conseguiu administrar tudo isso, ela foi extremamente hábil, ela conseguiu trazer a burguesia para o lado dela, por exemplo, diminuindo impostos, diminuindo os direitos da nobreza, só que a nobreza entendia que isso estava acontecendo, só que ela já estava recebendo cercamentos, então ela conseguiu fazer esse equilíbrio, né? O rei absolutista nada mais é do que uma balança entre burgueses e nobres. O rei que não conseguir fazer isso vai ser o rei que vai cair. Isso é o que vai acontecer com os Stuart. Os Stuart vão dar muito para os nobres, vão dar muito para si, na verdade, certo? E é o que vai acontecer na França também com Luís XVI, tá? Spoilers aí. E aí, com o Stuart ele começa uma perseguição, tanto quando a Elizabeth ela morre, ela não tem herdeiros, quem entra são os Stuarts, que eram os reis da Escócia, tá? Eles tentam unificar a Inglaterra com a Escócia, que na época existiam rixas, né? Embora eles fossem uma coisa só, existiam rixas. Então muitos ingleses, por perseguição até política, eles saíram da Inglaterra e vão para a América do Norte, vai virar uma colônia de povoamento, tá? Só que é um período de extrema instabilidade política. O rei Carlos e o Jaime eles vão tentar, especialmente o Carlos, né? Aliás, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente é portuguesa os nomes, né? Então, o Jaime, na verdade, é o rei James. O rei Carlos, na verdade, é o rei Charles. Mas a gente chama de rei Jaime e rei Carlos, né? Eles tentam dissolver o parlamento, o rei Carlos em especial, e isso vai gerar uma guerra civil, tá? Que é o que a gente vai estudar na próxima aula, que é a Revolução Gloriosa. Só para fechar aqui a aula, que já está muito grande, vamos falar então de uma questão, né? A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citado no texto, foi um meio para... Então vamos ler o texto. A ocasião faz o ladrão. Francis Drake, putz, eu falei do Drake para vocês, né? O Drake era um pirata. Travava sua guerra de pirataria contra a Espanha. Olha só, tá certo. Com a Espanha papista, Espanha católica, quando roubou as tropas de mulas que levavam ouro do Peru para o Panamá. Peru e Panamá estão aqui na América, certo? Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, então aquilo que eu falei para vocês, o Drake ele era um corsário, ele estava a trabalho inglês, né? Ele reincide e saqueia a costa do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, Internet, ele oferece sua proteção ao sultão revoltado por os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Então, o que acontece? A Inglaterra olha e fala, vou mandar alguém para esses lugares, vou saquear, vou fazer uma relação mais legal com o rei, com um mandante local, para que nesse lugar eu consiga ter esse apoio. E aí ele vai, através de uma forma informal,
tomando conta dos entrepostos espanhóis, ou das riquezas dos entrepostos espanhóis e portugueses. É assim que a Inglaterra vai conseguir se disseminar pelo mundo e estabelecer suas colônias nos próximos séculos, tá? Só uma fofoca histórica? Fofoca histórica. Dizem que o Francis Drake ele era um amigo muito íntimo da Elizabeth I, assim, muito íntimo. Ele era um pirata, ele tinha uma intimidade muito grande com a rainha, tá? Mas é fofoca histórica. Então vamos lá. O que está acontecendo? Vamos direto para a alternativa correta, né? O que ele fazia, o Francis Drake? Ele conquistava as riquezas dos territórios americanos para os ingleses, né? É isso, basicamente. A questão pergunta isso, ok? Só para um adendo em tempo, né? Isso é uma fofoca que diz respeito somente aos dois, tá? A gente não tem que ficar julgando a rainha da Inglaterra e nem ninguém por ter relacionamentos no mundo, tá? Não foi uma coisa tipo, ai, que coisa errada. Não, eu só tô contando para vocês um fato que dizem que na época ela tinha um relacionamento com ele, ok? Acho que é o que eu tinha para falar hoje para vocês. Vocês têm meu contato. Qualquer dúvida, qualquer coisa, falem comigo, beleza? Beijos e abraços. Nos vemos sábado, né? Sábado nós temos aula.